Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez agradeço ao pastor Kleber a honra de me conceder a oportunidade de ministrar para vocês nesta noite a palavra de Deus. Vamos ler Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, capítulo bem conhecido, né? A partir do versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, meus queridos. Uma bênção rever os irmãos, uma bênção estar juntos. Nós somos uma família, né? Estamos sempre juntos no Senhor. Quando se fala de capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, qual é o primeiro título que vem na nossa cabeça? Qual, irmãos? Qual? Armadura de Deus, não é isso? Armadura de Deus. Irmãos, nesta noite é um estudo, tá? Eu vou precisar dos irmãos, vou pedir para os irmãos lerem, nós vamos ter liberdade de interagir, tá bom? É um estudo da palavra do Senhor, e eu vou precisar do auxílio dos irmãos, preciso da atenção dos irmãos, preciso que os irmãos estejam comigo. Estaremos juntos neste estudo, vamos passear pela Bíblia, né? E vamos juntos aprender na instrução do Senhor Espírito Santo um pouco da sua palavra, né? Hoje eu quero estudar juntamente com os irmãos, né, o que é ser um cristão, a vida de um cristão. Então, quando nós lembramos de Efésios capítulo 6, primeiro título que vem na nossa cabeça, assim, armadura de Cristo, não é? Porque é nesse capítulo que o apóstolo vai falar para nós nos revestirmos da armadura de Deus, né? Colocando o capacete da salvação, tá? Mas, irmãos, pensem uma coisa comigo. Pensem uma coisa comigo. Quando, aqui no Brasil, um jovem de 18 anos vai se alistar, vai fazer o alistamento para servir as Forças Armadas. Eu não sei quantos aqui já serviram o exército, mas quando esse rapaz se alista, ele é convocado e vai servir. Quando ele chega lá, já colocam na mão desse rapaz um fuzil? Sim ou não? Já entregam armas nas mãos deles para usar? O que vai precisar antes de usar as armas? De um treinamento, não é isso? Esse jovem vai chegar nas Forças Armadas, o que ele vai precisar? Ele vai precisar treinar, disciplina, não é isso? Ele vai precisar aprender o que é hierarquia, sim senhor, não senhor, não é isso? Ele vai precisar
a treinar seu corpo físico, desenvolver, né, o seu corpo, né, para batalhas, para luta, né? Então, quando ele estiver já bem treinado, aí vão entregar nas mãos deles o quê? As armas. Aí vão começar a trabalhar com as armas. Na fé, irmãos, não é diferente. Deus nos dá armamentos, mas Ele não entrega diretamente nas nossas mãos. Nós precisamos aprender o quê? Hierarquia. Precisamos aprender o quê? O que é honra. Precisamos aprender o quê? Disciplina. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Antes de chegar na armadura, né, que é lá o versículo 11, antes ele vai falar do quê? Da vestimenta do cristão. Nós devemos nos vestir. Então, aonde começa o nosso treinamento como cristão? Segundo o apóstolo aqui, segundo o que nós lemos, vai começar aonde? Em casa. Como? Ele começa assim: filhos, obedecei aos vossos pais. Então vai começar em casa. Filhos, honra teu pai e a tua mãe, né? Porque isso é justo diante de Deus. Vai começar lá: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, dentro de casa vai desenvolver um aprendizado. Não é isso? Só isso? Não. No nosso dia a dia, nós vamos aprender. Hoje não tem escravidão como naquele tempo, pelo menos, né? Não se sabe, né? Então, nós vamos, no nosso serviço, servir aos nossos patrões. O apóstolo Paulo está dizendo: não vamos trabalhar só quando o patrão está próximo de nós, que daí a gente rende bastante, né? Quando ele vira as costas, aí a gente vai ler revista, vai fazer outras coisas. Não. A Bíblia diz assim, para nós servirmos aos nossos patrões, como se nós estivéssemos o quê? Servindo a Cristo. Não é assim que ele está falando? E aqueles que são patrões, que têm empresas, é para tratar os seus empregados, sabendo que da mesma forma, né, todos somos sujeitos a Cristo. Aí sim, depois que nós aprendermos isso, aí ele vai para o capítulo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é um revestimento? Alguém sabe me dizer? O que é um revestimento? Cobertura, minha irmã. Primeiro nós vestimos a roupa, depois nós vestimos o casaco. Não é isso? Então, nós nos vestimos da palavra de Deus, aí depois ele diz assim: revesti-vos das armaduras de Deus. Por quê? Porque não vai adiantar nada a gente colocar a armadura de Deus, sem a gente antes estar entendendo o que é o caminho do Senhor. Então, ele vai falar primeiro: sede obedientes, é igual um soldado. Não é assim? O soldado vai treinar, vai correr, eles não passam na rua cantando, batendo palma, né? Vamos lá, vai aprender a marchar, vai aprender o que é hierarquia. É assim na casa do Senhor, irmãos. Nós vamos aprender dentro da nossa casa, a honrar nossos pais. E existe hierarquia. O nosso Deus não é à toa que Ele é chamado o Senhor General dos Exércitos. Nós precisamos aprender isso, né? Obediência, honra, temor do Senhor. Depois que nós aprendermos isso, aí nós estamos aptos a colocar o capacete da salvação. Aí nós estamos aptos a empunhar a espada do Espírito, a usar o escudo da fé, a colocar o cinto da verdade, não é? Calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Aí sim, estamos aptos. E depois disso, né? Lá no versículo 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma vez que nós já temos a disciplina, nós já aprendemos a honrar os nossos superiores, nós aprendemos a respeitar os nossos superiores, nós aprendemos o nosso comportamento em casa, no serviço. Uma vez que nós já nos revestimos da armadura da fé, agora nós vamos trabalhar aonde? A oração. Alguém sabe dizer para mim o que é uma oração?
Obrigada, minha irmã. Oração não é um monólogo. Nunca foi. Oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Tá? Irmãos, mas pasmem. As pessoas de outras religiões e de outras seitas também oram aos seus deuses. A Bíblia fala que lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal, os profetas de Acera também estavam orando. E é por isso que Jesus falou assim: quando vocês orarem, Jesus deu um ensinamento. A oração, irmãos, a oração ela é algo tão importante, mas tão importante. Como diz a doutora Williams, os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus curar leprosos. Eles viram Jesus expulsar os demônios. Mas a oração de Jesus devia chamar tanto a atenção deles. Eu acho que quando eles viam Jesus orando, aquilo chamou tanto a atenção deles, que eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram: Senhor, ensina-nos a ressuscitar mortos. Senhor, como é que se expulsa um demônio? Senhor, ensina-nos como se anda por sobre as águas. Não, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Tal era a forma como Jesus orava, chamou a atenção deles. E Jesus disse assim: quando vocês orarem, entrar nos vossos aposentos, vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava mudando totalmente um conceito judeu, porque os judeus oravam. Os judeus viam Deus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor que cura, o Senhor que salva, mas nunca tinham visto Deus como Pai. Nunca tinham chegado a Deus como Pai. E Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês vão dizer assim: Pai nosso. O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele é como de filho e pai. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: honra teu pai e a tua mãe, porque quando nós honramos os nossos pais, nós aprendemos o que é honrar a Deus. Pai nosso que estás nos céus. E Jesus vai dizer assim: quando vocês orarem, por favor, não venham com vãs repetições, por favor, não. Sabe qual é a oração que Jesus gosta? É aquela que move montanhas. É essa oração. Jesus gosta daquela oração que o servo dele, o cristão, quando dobra o joelho, ele já dobra o joelho com toda a convicção: o meu Deus vai fazer. É assim que Jesus quer. O meu Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, dobrar o joelho e ficar não. Jesus quer aquela oração que move, aquela oração, né, que quando você ora, os céus balançam. É essa oração que Deus quer de nós. Por isso que Ele nos dá o quê? A fé para crer. É por isso que Ele disse: vamos crer. Ele disse assim: olha, em verdade vos digo que tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Essa é a arma que nós temos nas mãos. Irmãos, é a oração. Quando nós nos prostrarmos diante de Deus, temos que saber, nós temos um Deus que faz todas as coisas. Ele faz. Então nós temos que aprender o que é oração. Oração não é um monólogo. E outra coisa, irmãos, nós temos um defeito gravíssimo, principalmente nós do século 21, os cristãos do século 21. Nós temos um defeito gravíssimo. Nós entramos na presença do Senhor: Senhor, eu te peço, olha, no nome de Jesus, eu oro a Ti. Fala, né? Uma hora, aí, no nome de Jesus eu te peço, amém, e vai embora. E Deus não vai responder? Você não vai ouvir a voz do Senhor? Nós oramos, depois nos levantamos e vamos embora. E Deus não vai falar conosco? Fala. Nós temos que aprender a desenvolver
a oração, sabendo que nós vamos orar, depois estaremos em silêncio, e através do Espírito Santo que habita em nós, Deus vai responder para nós. Deus vai falar conosco. Os irmãos estão me entendendo? Depois que nós orarmos, aí a gente tira um tempo, em silêncio, irmãos. É por isso que Jesus mandou orar no quarto. Longe de conversa, longe de televisão, longe de qualquer coisa, para você estar você e Ele. Só você e Ele. Depois que você falar, né, às vezes nós estamos angustiados, Senhor, eu não concordo com isso, não é assim? Senhor, meu Deus, isso não é justo. Jesus, eu acabei de ouvir um negócio, né? A gente fala, depois acalma o coração, pensa, e o Senhor, através do Espírito que habita em nós, Ele vai nos responder. E Ele responde, irmãos. Ele responde. Ele vai falar conosco, Ele vai acalmar o nosso coração, não é? Então nós vamos aprender o que é vida cristã. É claro que a vida cristã, se nós fôssemos dar um estudo sobre vida cristã, irmãos, ia para mais de mês. Porque tem muita coisa, mas nós estamos fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo. Certo, irmãos? Outra coisa, irmãos, a vida cristã, nós vamos aprender a ter disciplina, nós vamos aprender a honrar a hierarquia, nós vamos aprender a obediência, né? Nós vamos aprender a orar, a falar com o nosso Deus, nós vamos aprender a ouvir o nosso Deus, não é assim? Vamos aprender a escutar a voz do Senhor, certo? Porque Deus fala. E outra coisa que é muito importante, irmãos, que hoje em dia as pessoas estão desprezando. Hoje em dia, inclusive eu ouço muitos cristãos falar contra. Sabe o quê? Nós precisamos congregar. Os irmãos concordam? Por que que nós congregamos? Alguém sabe explicar? Por quê? Por que congregamos? Alguém mais? Por que nós congregamos? Comunhão, né? Para a chama não se apagar, né? Hoje em dia nós vivemos uma época em que as pessoas falam assim, não precisa congregar, eu sou crente na minha casa. Irmãos, dá licença, irmãos, eu vou ter que tirar a máscara que meu óculos está embaçando, está ficando difícil aqui. Por que precisamos congregar? Eu vou explicar para os irmãos. A igreja de Cristo, o apóstolo Paulo vai falar, primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Alguém quer ler para mim, por gentileza? Tem alguém com disponibilidade para ler, por favor? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. O que Paulo vai nos dizer? Amém, irmã? Muito obrigada. Os irmãos estão entendendo que a igreja de Cristo é um só corpo. Irmãos, vamos pegar o planeta Terra, vamos pegar o Polo Norte, vamos pegar o Polo Sul. Todas as nações que têm de norte a sul, né, latitude, vertical. Todos os países onde tem cristãos pertencem ao corpo de Cristo. Agora vamos pegar de leste a oeste, longitudinal, todos os países que tem, né? Na parte horizontal, na parte longitudinal, todos os cristãos que tem em cada país desses pertencem ao corpo de Cristo. Então, como nós somos um só corpo, nós somos um só corpo com os cristãos do Japão, nós somos um só corpo com os cristãos da China, do Nepal, da Tailândia, um só corpo com os cristãos do Canadá, do México, um só corpo com os cristãos da Argentina, somos um só corpo. Então, como o apóstolo está dizendo, um membro precisa do outro.
A cabeça precisa dos braços, os braços precisam das mãos, certo? O tronco precisa das pernas, as pernas precisam dos pés, os pés precisam dos dedos. Assim nós precisamos uns dos outros. Como não é possível por barreiras culturais, por barreiras idiomáticas, né, por barreiras distanciais, não é possível estarmos com todos os cristãos do mundo. Não tem como. O que Jesus faz? Então ele junta uma turminha aqui, ele junta outra turminha ali, ele junta outra turminha ali. E quando nós nos reunimos, porque nós precisamos um do outro. Por que nós precisamos congregar? Porque, irmãos, na congregação, como somos um só corpo, nós vamos exercitar tudo isso que nós já aprendemos. A hierarquia, a disciplina, honrar, né? Que nós vamos, tudo isso que nós aprendemos agora, nós vamos como exercitar. Aonde? Na congregação. Os irmãos estão conseguindo me entender? A necessidade de congregar. Irmãos, é na congregação que nós exercitamos os dons espirituais. O apóstolo Paulo vai nos explicar, no capítulo 12 da sua epístola aos Coríntios, que nós recebemos dons espirituais, os dons de maravilhas, os dons de milagres, os dons da sabedoria, né? Dons de línguas, né? Dons da fala. Mas, o que adianta se eu não congrego? Eu vou profetizar para mim? Eu vou falar em mistério e interpretar para mim mesma? Não. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Os dons Deus dá a cada um diversidade. Mas onde é que nós vamos usar esses dons? No meu trabalho? Aonde? Na igreja, na congregação. Não é? Aonde que está escrito isso? Alguém, por gentileza, vamos, irmãos, nós precisamos interagir. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, alguém leia para mim, por gentileza. Por favor, irmãos, não me deixem só. Os irmãos estão entendendo? O apóstolo Paulo fala assim, olha, quando vocês congregarem, então um tenha salmos, outro tenha cânticos espirituais, outro tenha profecia, né? Vamos exercitar isso aonde? Na igreja, na congregação. Faça-se tudo para a glória do Senhor. Então, irmãos, é necessário congregar, porque nós precisamos uns dos outros. Às vezes Deus deu um dom para Gisele que eu não tenho, mas aqui na casa do Senhor, Deus vai usá-la para falar comigo, Deus vai me usar para falar com ela, é uma troca. A igreja interage. Por quê? Porque o Espírito Santo é um e ele habita em todos nós. Os irmãos estão entendendo? A necessidade de congregar. Então tem aí agora uma mentira satânica de que o cristão não precisa mais congregar. Mentira, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Assim como se nós não exercitarmos o nosso corpo, ele vai atrofiar, um membro vai atrofiar, né? E pode até perder os movimentos. Assim é um cristão que não congrega. Ele pode até perder os movimentos. Por quê? Porque fica fora do corpo. Porque não exercita. Então, nós precisamos congregar para exercitar os dons espirituais. Nós precisamos congregar para exercitar a caridade. Onde está escrito isso? Alguém leia para mim, por favor, Gálatas 6, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10. Alguém, por favor. Está vendo? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente a quem? Aos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? Os nossos irmãos.
Aqui na igreja nós vamos aprender a exercitar a caridade, porque aqui nós temos posição econômica diferente, nós temos posição social diferente, né? Então, nós vamos aprender a dividir, nós vamos aprender a ajudar. O apóstolo diz assim: levai as cargas uns dos outros. Então, nós precisamos congregar. Se eu estiver sozinha na minha casa, eu posso dobrar o joelho e orar, eu posso cantar hinos a Deus, mas como é que eu vou ajudar um irmão a carregar carga? Como é que alguém vai me ajudar se eu fico, às vezes, incomunicável? Então, a necessidade, irmãos, de congregar, precisamos. Outra coisa que nós exercitamos na igreja, como disse a irmã Zilma, comunhão. Comunhão entre nós, comunhão com o Senhor, que é expressado aonde? Onde é expressada a comunhão nossa com Deus? Santa Ceia. Aí o apóstolo diz assim: quando vos ajuntais, não é? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo um memorial a Cristo, em honra a Cristo. Lembrando a sua morte e anunciando para quem? Para o mundo que Cristo vai voltar. Isso é uma coisa muito espiritual. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos gritando para o mundo que Cristo vai voltar. Irmãos, necessidade de se congregar, irmãos. Precisamos uns dos outros. Precisamos, irmãos, exercitar o que Cristo nos deu. Precisamos. E onde nós vamos fazer isso? Nós não podemos estar com os irmãos do Japão, nem da China, nem da Coreia, mas eu posso estar com os irmãos aqui. Não é isso? Foram os irmãos que Deus colocou na minha vida. Deus me colocou nessa congregação, colocou cada um de nós aqui. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos uma família. Não é? E o apóstolo diz assim: comunicai aos outros o quê? As vossas necessidades. Se alguém pecar, confessa, deixa confessar as vossas culpas uns aos outros. Tudo isso, irmão, nós estamos exercitando o que? O agir do Espírito Santo nesse corpo. E o Espírito vai trabalhando, irmãos, e o Espírito vai nos amadurecendo, e nós vamos aprender o que é uma fé cristã, o que é uma vida cristã. Para que serve uma igreja, irmãos? Nós estamos aqui nesta noite reunidos. Acreditem, os nossos vizinhos, acredite, toda a vizinhança nesse raio aqui nosso, quando eles chegarem diante de Deus, eles nunca vão poder dizer para Deus assim: Senhor, nunca ouvi a tua palavra, Senhor, eu não sabia. Jesus vai falar para eles: filho, tinha uma igreja ali, o meu povo se reunia ali, o meu povo me cultuava ali. Então nós somos testemunhas para o mundo da salvação e libertação de Cristo na nossa vida. Então, há necessidade de congregar, irmãos. Agora, depois da pandemia, né, muitas pessoas já acostumaram a ficar em casa, acham que não precisa mais ir à igreja, acham que não precisa, né, foi bom ter ficado em casa, mas, irmãos, isso é uma mentira satânica. Nós precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Precisamos. Outra coisa que Deus vai trabalhar na nossa vida, dentro da igreja: dízimos e ofertas. Dízimos e oferta. Nós vamos aprender que nós cultuamos um só Deus. Nós não cultuamos Deus e as riquezas. Nós não nos prostramos ao Senhor Jesus Cristo e a Mamon. Mas isso nós só vamos aprender aqui dentro da igreja. Em casa, nós dificilmente. Em outro lugar, dificilmente. Porque, irmãos, é aqui que o Espírito Santo fala com todos nós juntos. Aqui o Espírito vai falar com todos nós. Aqui Deus vai operar, nós seremos testemunhas. Aqui Deus vai curar, nós seremos testemunhas. Aqui todos... Vocês lembram da igreja primitiva? A igreja primitiva, o agir de Deus era tão forte que chamava a atenção dos outros. A Bíblia diz que até sacerdotes e escribas se converteram à fé
Pelo testemunho do agir de Deus aonde? Na igreja. Já pensou se cada cristão, e naquele tempo não tinha templo, já pensou se cada um que se convertesse ficasse na sua casa? A igreja não teria nascido, a igreja não teria crescido. Mas nós precisamos estar aqui, irmãos, precisamos estar aqui. Só que estando aqui dentro deste templo, apesar do nosso propósito ser espiritual, mas nós precisamos de coisas o quê? Materiais. Não é? Nós precisamos do microfone, nós precisamos de cadeiras, nós precisamos das paredes para nos abrigar, né? Da tempestade, do frio, nós precisamos. E é aqui que nós vamos aprender como Deus trabalha na vida de cada um de nós. Aqui nós vamos ver irmãos crescer, aqui nós vamos ver Deus abençoar. Irmãos, e eu creio que Deus tem um propósito muito grande para essa igreja, irmãos, eu creio. Eu creio, irmãos, que Deus está fazendo coisas maravilhosas. E pena que muita gente vai perder. É uma pena. Mas eu creio, irmãos, no agir de Deus dentro desta casa. Creio. Então, aqui na igreja, irmãos, congregando, nós vamos aprender o quê? A mordomia cristã. Nós vamos aprender como administrar as nossas finanças, coisa que se nós ficarmos somente em casa, nós dificilmente aprenderemos. Como administrar as nossas finanças no reino de Deus. Então, irmãos, para falar sobre essa parte, eu preciso que alguém, por gentileza, leia para mim, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 16, leiam para mim, por gentileza, o versículo 9 e 10. Por gentileza, quem achou, me ajudem. Jesus, ele está contando a parábola de um mordomo infiel, né? E depois, ele vai nos dizer assim: granjeai amigos com tesouros da injustiça. Alguém sabe me dizer o que é tesouro da injustiça? Alguém? O que é? Quando vocês leem esse versículo, o que que vocês entendem dele? Irmãos, por favor, não me deixe sozinho, irmãos. Vem comigo, irmãos. Ilícitas. Alguém mais? Alguém mais pode dizer para mim o que que entende desse versículo? O que Jesus chama de tesouro da injustiça? Ilícitas. Tá. Irmãos, Jesus está chamando de riquezas ilícitas o dinheiro, mesmo sendo lícito. Ele está chamando de riquezas da injustiça, desculpa. Jesus está chamando de riquezas da injustiça o dinheiro, mesmo sendo lícito. Mas por que Jesus está chamando de riqueza da injustiça o dinheiro? Porque, irmãos, as riquezas da terra, elas são distribuídas pela injustiça dos homens. As riquezas, mesmo nós ganhando ela justamente, mas ela é distribuída no mundo inteiro de uma forma injusta pelos homens, né? Então Jesus vai chamar o dinheiro de riqueza, tesouro da injustiça. Aí ele fala assim: granjear. O que é granjear? Fazer, conquistem amigos com dinheiro. É isso que Jesus está falando. Conquistem amigo com dinheiro. Para que quando esse dinheiro vos faltar, quando que o dinheiro vai nos faltar? Quando? Quando nós morrermos e não pudermos mais trabalhar, não é isso? Quando a vida vos faltar, quando esse dinheiro vos faltar, esses amigos que vocês ganharam, eles vão vos receber aonde? Aonde? Nos tabernáculos celestiais. Então, trocando em miúdos, Jesus está falando assim: invistam no reino de Deus. É isso que Jesus está falando.
Jesus está falando assim, depois de contar a parábola do juiz iníquo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Eu estou conseguindo ser clara? Ou vocês estão tendo dúvida? Se tiver dúvida, por favor. Vocês estão tendo dúvidas? Irmãos, o que Jesus está falando é que nós devemos nos preocupar tanto em investir no reino de Deus, como esse juiz teve preocupação em assegurar o seu futuro na terra. É isso que Jesus está falando. Assim como esse juiz, ele ganhou amigos, né? Dentro do palácio ali, ele ganhou amigos, né? Falando para um assim, olha, você deve quanto? Ah, eu devo 50. Marca 48, tá? 2 eu te perdoo. Quanto você deve? Eu devo 45. Então marca 40. 5 eu te perdoo. Quanto você deve? Eu devo 30. Marca 27. 3 eu te perdoo. Era isso que o juiz iníquo... o juiz iníquo. É isso que o mordomo infiel... Eu estou falando juiz iníquo, não estou, irmãos? Ninguém me corrigiu. Desculpa, irmãos. Não é... Mordomo infiel. Desculpa, irmãos. Ninguém me corrigiu. Mordomo infiel. O que esse mordomo fez? Esse mordomo, ele ganhou amigos ali dentro, né? Porque ele sabia que ele ia ser mandado embora, mas que quando ele fosse mandado embora, essas pessoas que ele ajudou, iriam socorrê-lo depois. Perdoa, irmão, não é juiz iníquo. Juiz iníquo é da viúva que... Perdoa, irmãos, por favor. Tá? Mordomo infiel. Eu confundi as parábolas. Confundi os nomes. Então, esse mordomo, ele foi tão severo, tão eficaz em assegurar o seu futuro. Da mesma sorte, Jesus espera que nós venhamos a investir no reino dele. Então ele fala assim, olha, granjei amigos com o dinheiro que eu vos dou. Porque, irmãos, na realidade, é Deus quem nos dá o dinheiro. Nós somos mordomos do que Deus nos dá, não é isso? Nós somos mordomos do que Deus nos entrega. Ele entrega algo na nossa mão e depois ele vai cobrar isso de nós. Aí como é que nós estamos administrando o que Deus nos entrega? Será que o que Deus nos entrega, nós estamos tendo cuidado de administrar para a sua casa? Estamos tendo cuidado de administrar para a sua obra? Ou nós estamos pensando só em nós? Como estamos administrando? Então, por isso nós congregamos. Porque, irmão, se eu não congrego, eu estou na minha casa, para quem que eu vou entregar meu dízimo? Para quem que eu vou entregar as minhas ofertas? Mas estando aqui na casa do Senhor, nós entregamos aqui, e aqui, né, se desenvolvem recursos para a pregação do Evangelho, se desenvolvem recursos para a pregação da palavra, não é? Aqui, almas são salvas, não é? Se nós não congregarmos, o que nós vamos fazer com as almas que se rendem a Cristo? Vamos deixá-la na casa dela? E lá, como é que ela vai crescer na fé? De que jeito? Então, irmãos, é necessário congregar. Porque congregando, irmãos, nós vamos aprender o que Deus quer de nós. Nós vamos aprender o que o Senhor Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Então, são os passos de um cristão. Primeiro, entender o que Deus quer de nós. Entender o que Deus tem para nós. Entender, irmãos, que nós precisamos da igreja. Tanto precisamos da igreja física para estar aqui, para nos reunir aqui, como precisamos da igreja espiritual, como cada um de nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Como? Comunicando as minhas necessidades aos santos. Como? Confessando os meus pecados uns aos outros, não é isso? Né? São Tiago fala assim, olha, se tiver alguém doente, chama quem? E o presbítero está onde? Na igreja. Não é isso? Então nós precisamos desenvolver isso, irmãos, e o mundo, ele está apagando isso na igreja. Tem muitos cristãos que estão se deixando levar e não querem mais congregar, mas congregar é necessário, porque aqui nós nos reunimos para adorar a Deus. Todos nós vemos num só propósito. Aqui nós vamos juntos entoar louvores a Deus.
Aqui nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Aqui nós vamos juntos exercitar os dons espirituais. Aqui nós vamos juntos exercitar a caridade. Não é isso? Aqui nós vamos juntos ouvir a voz do Senhor. Como o irmão Aguinaldo leu, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor separa a labareda do fogo. Alguém sabe dizer para mim o que é labareda e o que é fogo? Mas a voz de Deus consegue separar. A voz de Deus fala poderosamente dentro da igreja. Aqui nós aprendemos a servir. Servindo uns aos outros. Servindo em comunhão. Lembram da igreja primitiva? Eles eram um só corpo, no partir do pão, na alegria, caindo na graça, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É isso que Deus tem para a igreja, irmãos. Aqui nós aprendemos que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, vamos embora daqui. Estamos aqui, Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus já preparou as moradas para cada um de nós. E é para lá que nós vamos, mas ninguém vai para lá sem antes aprender aqui. Aqui é o caminho do aprendizado. E aqui nós aprendemos a servir com os dons, aprendemos a servir, irmão, com dinheiro. Aqui nós aprendemos a servir com amor. Irmãos, e como é gratificante servir a obra do Senhor. Irmãos, como é gratificante, irmãos, servir ao Senhor com os nossos bens, servir ao Senhor em dons espirituais. Século 21, parece que se acabaram os dons espirituais, né? Parece que nós não ouvimos mais falar, mas o nosso Deus é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação, ele ainda derrama dons, Deus ainda nos dá os dons espirituais, irmãos, e nós precisamos muito deles, muito, irmãos. Uma igreja avivada, uma igreja na presença do Senhor, ela desperta a atenção do não crente, porque Jesus cura, porque Jesus liberta, porque acontecem transformações. Irmãos, e a coisa mais bonita que tem, irmãos, é nós vemos Deus operar. Não vai dar tempo de falar tudo, né, o que eu programei, mas eu quero contar um testemunho que eu tenho vivo dentro de mim. Jesus falou para Nicodemos, nós falamos do que sabemos, está lá em São João capítulo 3, versículo 11, Jesus falou assim, nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que ouvimos, né? Jesus falou isso. E na outra igreja onde eu congregava, mais ou menos nos anos 80, eu me lembro que veio um pastor presidente de São Paulo e ele era missionário. Então, a nossa igreja não conhecia o que era missões na prática. Tínhamos muita teoria, não conhecíamos na prática. E ele veio trazer na prática o que era missões. Irmãos, Jesus mandou um avivamento na nossa igreja. Irmãos, Jesus mandou um avivamento. E eu tive a honra e o privilégio de participar. Nos cultos missionários, Jesus batizava no Espírito Santo. Jesus derramava dons espirituais. Irmãos, o mover de Deus foi tão forte que naquela época a igreja de São José dos Campos, né, a igreja que congregávamos, ela se tornou muito forte em missões. Então, irmãos, Deus movimentou de uma tal maneira que as irmãs faziam pano de prato, faziam crochê, vendiam, e a renda era 100% para a obra missionária. Tinha um irmão que ele arrecadava ferro velho. Ele saía com carrinho, irmãos, ele pegava ferro velho, tudo o que ele vendia, 100%, o lucro era para missões. E tinha uma criança, e eu me lembro dessa criança, ele tinha 6 anos de idade, na casa dele, ele plantava tubérculos, ele plantava inhame, batata doce, e quando ele colhia, e Deus abençoava que dava tanto, e quando ele colhia, naquela época a criança podia, né, trabalhar, ele saía com os irmãozinhos dele vendendo isso na rua. E tudo que ele lucrava,
ele doava para missões. Nós vimos, a igreja mandou missionários para a África, a igreja mandou missionários para a Ásia. Irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Eu tive a honra de participar disso e ver como que o Espírito Santo age quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Irmãos, é a coisa mais linda. Nos cultos eu vi, irmãos, um mover de Deus, que o pastor falava amém, os irmãos não queriam ir embora da igreja. Jesus estava batizando no Espírito Santo, Jesus estava usando em profecia, e, irmãos, era uma coisa linda. Uma coisa linda. Eu lembro que uma vez nós ficamos na igreja até 1h da manhã, o povo não queria ir embora. Jesus... Irmãos, e quando vinha de fora e nós recebíamos os relatórios dessas missões, nós tivemos a honra, eu tive a honra de conhecer um pastor que ele fez missões na Albânia. A Albânia naquele tempo, ela era como a Coreia do Norte hoje, ela era o país mais fechado, ninguém entrava lá, e esse pastor, irmãos, o Espírito Santo é minha testemunha, eu estou falando aqui porque eu ouvi isso, eu participei disso, eu me emociono muito. Esse pastor, ele disse que quando ele entrou na Albânia, ele disse que qualquer estrangeiro que entrasse na Albânia recebia um guarda-costa, que eles chamavam de anjo da guarda. E esse anjo da guarda deles tinha que falar pelo menos 18 idiomas para conhecer. E ele disse que no quarto onde ele ficou hospedado tinha microfones por todo lado. Irmãos, resumindo muito o testemunho dele. Então, esse guarda-costa dele, ele ficava com uma prancheta, anotando tudo que ele fazia de errado. Como ele era pastor, ele levou bíblias para entregar na Albânia, ele levou folhetos para entregar na Albânia, ele dobrava o joelho para orar. Imagina a lista de condenação contra ele. E esse guarda-costa tinha que entregar, né, esse documento depois, né, para o superior dele, o superior levava. Então, na realidade, esse pastor era para ele ficar preso na Albânia e nunca mais sair de lá. Mas ele nos contou, irmãos, uma coisa de testemunho mais linda, irmãos. Ele nos contou que quando ele estava para sair de lá, o guarda-costa pegou o papel, era uma capivara, e falou para ele assim: olha, você fez isso. Aí o guarda-costa dele se ajoelhou e falou assim: mas eu nunca vi um Deus tão fiel como o seu. Aí rasgou a condenação contra ele e falou para ele assim: quando você chegar no Brasil, ore por mim e pela minha família, porque eu quero esse Deus. Isso nós vimos, irmãos. Conhecemos missionários, irmãos, conheci pastores. Pastor Cláudio Ananias foi para Bangladesh, um país até então onde nunca tinha sido evangelizado. Irmãos, ele foi lá. E lá, irmãos, ganhou almas para Jesus, e ele mandava para a gente o relatório de pessoas sendo batizadas no rio. Irmãos, nós vimos o Senhor agir de uma maneira poderosa, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, irmãos. Deus faz. Só que nós estamos muito presos. Irmãos, eu não estou exortando a igreja, longe de mim, irmãos, quem sou eu? Ainda mais na ausência do pastor, Deus me livre, não é isso. Mas o que eu estou falando é que o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Se nós abrirmos o nosso coração, irmãos, Ele vai fazer. Eu vi Deus fazer muita coisa maravilhosa. Eu vi, irmãos. Eu fui testemunha e eu participei disso. Deus fazer coisas maravilhosas. Deus está dormindo? Fez lá naquele tempo, não faz mais agora? Nosso Deus é o mesmo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender que o nosso Deus é o mesmo, que Ele faz, que se nós, irmãos, nos dispusermos para Ele, Ele vai nos usar, Ele vai fazer, Ele vai transformar. Assim como o pastor Acácio viu o guarda-costa dele se render a Deus, Deus vai fazer com que pessoas se rendam a Ele pelo nosso testemunho. O nosso Deus é o mesmo, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. E tantos outros testemunhos, irmão, que nem dá tempo de falar. Testemunhos que Deus deu a honra de nós vivermos. Eu, a minha geração, foi uma coisa linda. Mas eu estou aqui para falar para vocês que isso é vivo. O nosso Deus faz. O nosso Deus desperta quem está dormindo. O nosso Deus, Ele acorda, Ele transforma. Irmãos, nós temos o poder de Deus nas nossas mãos para evangelizarmos. Nós temos o poder de Deus nas nossas mãos para ganharmos almas para o reino de Cristo. E é por isso que essa igreja está aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Os irmãos, me perdoem por falar demais. Me perdoem, irmão, pelo tempo
que passou meu tempo, os irmãos me perdoem, mas eu venho para dizer para vocês, se nós nos entregarmos a Cristo, Ele vai fazer coisas grandiosas, porque Ele nos chamou para isso. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus continue, irmãos, agindo em nós. Que Deus nos abençoe.